Buenas noches, Oi, equipe, boa noite, como estão? Como estão no dia de hoje? Mais uma vez estamos juntos na nossa noite de injeção de liderança. É muito bom estar conectado mais uma vez com a nossa equipe continental. Hoje nós temos pessoas conectadas conosco, como sempre, de Buenos Aires, também São Paulo e Monterrey. E também pessoas de Montevidéu. Então, como sempre, é uma honra estar conectados nessas noites de injeção de liderança, onde podemos escutar muito ouro sobre liderança e da cultura da nossa igreja, da nossa casa. E conosco hoje temos o pastor Steve Dixon. Steve Dixon com a sua esposa Joyce são pastores do estado de Queensland, na Austrália. Eles estão liderando todos os campos de Queensland. Literalmente uma bênção enorme para a nossa igreja, não somente na Austrália, mas também no nível global. Todos os anos viaja e fala nossas igrejas na Europa. É uma das mãos direitas do pastor Brian. Amo muito ele. Por muitos anos ele investiu muito na Espanha, estava também responsável por missões na Espanha. Ele fala um pouco de espanhol, mas vamos deixar ele livre em inglês. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Steven. Eu vou agora mudar para o inglês. E aí, Steven, como é que você está hoje à noite? Nós estamos muito bem. Não sei o que você quer dizer quanto ao espanhol, porque eu preciso me defender falando espanhol. Eu sei que você pode se defender, mas vamos com o inglês para você se sentir mais livre para poder ensinar. Totalmente, é uma honra estar aqui falando com vocês e falar com as pessoas da América Latina. Sim, a gente está muito privilegiado de ter você. Eu falei que você deveria estar aqui em agosto, né? A gente estava planejando você estar aqui. E, claro, com essa pandemia, tudo mudou. Mas eu estou muito feliz que você vai poder falar com a nossa equipe nesse formato. Então, agora é com você e depois a gente conversa no final da sua mensagem. Fantástico. Obrigado, Chris. Chris e Lucy são grandes amigos, grandes líderes, mas eu acho que você já sabe aí na América Latina quão abençoado você é por ter essas pessoas te liderando. Eles são muito amados por todo mundo. Eu sou Steven, na verdade eu não sou australiano, eu nasci em Manchester, na Inglaterra. E a gente torce para o Manchester United. E a gente plantou igrejas por 10 anos na Espanha, nós plantamos 5 igrejas lá e depois a gente voltou para o Reino Unido e com 13 anos, por 13 anos, plantando mais 2 igrejas e ajudando muitas pessoas, muitos pastores que estavam plantando igrejas também. A gente já trabalhou na China, na Tailândia, na Camboja, muito na Europa. E há 16 anos atrás, na Austrália, nossa vida mudou mais uma vez. A gente conheceu o pastor Brian, o pastor Bob e a pastora Bob. E a gente foi convidado a se tornar os pastores de campus lá em Brisbane. Isso significa que a gente foi de um campus para 10 anos atrás para 10 campos agora, nesse momento. E a gente aprendeu mais a respeito de liderança nesses últimos 10 anos, sendo parte da igreja Hillsong, debaixo da liderança do Brian e da Bob. Nós aprendemos mais sobre liderança a respeito de lições, de exemplo, de igreja, crescimento de igreja, nesses últimos 10 anos, mais do que nos últimos 25 anos, plantando e liderando a igreja. E porque eu tenho uma barba branca e alguns anos por trás de mim, eu já vi muitos líderes por todo o mundo, milhares de igrejas, e eu gostaria de confirmar com você algo que você já sabe, mas o pastor Brian e a pastora Bob são os melhores líderes do mundo nesse planeta. Eles são
apostólicos, têm uma grande visão para crescimento e é um privilégio muito grande fazer parte dessa família. E eu fui adotado a essa família, como muitos de vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas a respeito da nossa igreja. Eu vou chamar essa mensagem de líderes que carregam o peso. Equipes que carregam o peso, membros de equipe que têm um pouquinho de peso nas suas costas, mas não vão cair por causa disso. São pessoas que trabalham, servem juntos de tal maneira que a gente compartilha esse peso. Para Argentina, Brasil, México, Uruguai, bom dia, boa noite para todos vocês. Siga comigo nessa pequena jornada. Nós vamos olhar para a liderança e a cultura das pessoas que fazem parte das nossas equipes. E eu espero que isso se aplique para você particularmente, pessoalmente. E você pode perguntar, será que isso reflete você? Mas eu também gostaria que você pensasse e ouvisse como líderes, pensassem, essas são as coisas que você deveria buscar ou procurar se você vai trazer pessoas para a sua equipe para crescer como líderes juntos na nossa igreja. Deixa eu colocar uma ilustração para você. Alguns anos atrás, nós fizemos uma restauração, uma renovação dos nossos escritórios aqui em Brisbane. E o Brian estava, na verdade, envergonhado dos escritórios que a gente tinha e a gente passou por um momento de renovação. E um dos arquitetos falou para a gente a respeito das possibilidades de mudança do nosso escritório, e eu fiquei empolgado, fiquei imaginando onde seria a cozinha, onde a pessoa vai trabalhar, e quando eles entraram no escritório, a gente falou oi, e eu comecei a falar todas as ideias que eu gostaria de compartilhar, e eles falaram, só um momento, deixa eu falar algo que você precisa ouvir antes. Eles falaram assim, por favor, senhor Dixon, você precisa ouvir uma coisa, por favor. E eu pensei assim, poxa, que cara arrogante, não permitindo eu compartilhar aquilo que eu vejo para a nossa igreja sendo construída. E eu disse assim, o que você quer dizer? E ele disse assim, visão não é boa a menos que você tenha paredes de sustentação. Para fazer com que essa construção seja segura, onde estão as suas paredes de sustentação? Onde estão as paredes de sustentação? Porque sem elas a gente não vai conseguir construir nada. E isso também é verdade de que se nós formos continuar a crescer a nossa igreja na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no México e outras nações, nós não vamos fazer isso com alguns pastores, só com alguns pastores ou com um número de staff limitado, mas nós precisamos de centenas e centenas e milhares de equipes da Hillsong, principalmente voluntários e alguns que vão entender a respeito daquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje, falando a respeito de ser líderes que carregam o peso. Então vamos para a Bíblia. Tem um nome que se chama Epafrodito. É um nome ruim, um nome estranho, mas ele era um voluntário que podia carregar o peso, que inspirava a gente. Ele fazia parte da igreja em Filipos e ele... o apóstolo Paulo amava ele muito e eles queriam enviar um mensageiro para Paulo, para esse homem que eles amavam tanto, pensando assim, como é que ele está, como é que está o nosso apóstolo. Imagine assim uma igreja decidindo enviar alguém a 1.300 quilômetros de distância de Roma para Filipos. E não daria para você pegar um avião, era uma viagem longa e difícil e perigosa, aproximadamente 40 dias. E eles queriam levar um presente monetário e também um presente de encorajamento. Por que os líderes da igreja em Filipos, de todas as pessoas, escolheram Epafrodito? Por que os seus líderes escolheriam você? Por que o Cris e a Lucy e os pastores na cidade onde você está escolheriam você e trabalhariam com você, dependendo de você, para trabalhar num trabalho tão importante no
reino de Deus. Deixa eu ler para você em Filipenses capítulo 2, versículo 25 diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Isso é Paulo que recebeu enviando de volta. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficou sabendo que esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu pelo amor da causa de Cristo, arriscando a sua vida para suprir as minhas necessidades e ajudar vocês que não podiam me ajudar. Então o apóstolo Paulo agora descreve esse homem, descreve esse voluntário. A igreja em Filipos já tinha escolhido ele. E a gente não recebe a informação por que Filipos escolheu esse homem. Mas era um homem que eles confiaram e que podia representar a igreja. Agora nós temos um apóstolo descrevendo este homem. 4 coisas importantes. Meu irmão, cooperador, companheiro de lutas e mensageiro. E nós vamos mostrar para você o que nós necessitamos na nossa igreja Hillsong para que a gente possa continuar construindo a nossa igreja. Irmão é um trabalho relacional. Cooperador fala a respeito de trabalhador. Companheiro de luta significa ser tenaz. Ser um mensageiro significa ser um portador da cultura. Vamos olhar para cada um deles e ver se você consegue se ver em cada um deles. Isso é pelo menos o que você deveria procurar. Versículo 25 diz: eu acho que é necessário enviar de volta Epafrodito para vocês, meu irmão. Não se esqueça que esse homem viajou milhares de quilômetros, quase morreu, e Paulo está escrevendo que vai enviar ele de volta. Quando Epafrodito chegou até Paulo, ele ajudou Paulo, ele cuidou dele, teve que ter certeza que ele estava saudável, trouxe dinheiro para ele, talvez trouxe boa alimentação, ajuda médica e tratou Paulo de tal maneira que Paulo está dizendo: agora Filipos necessita ele de volta, eu vou enviá-lo de volta, mas eu vou enviar de volta o meu irmão. Isso diz algo a respeito de liderança, porque Paulo vê ele como seu irmão. Isso diz muito a respeito de Paulo. Na nossa igreja, eu amo o fato de que nós somos centrais na questão de relacionamento. Não se trata de hierarquia ou títulos, mas nós precisamos de irmãos e irmãs para formar uma família de liderança na nossa igreja. Isso é o que ajuda a gente a continuar. Isso é o que torna a longevidade uma possibilidade, que nós não estamos simplesmente trabalhando juntos, nós estamos ajudando uns aos outros. Nós temos pastores, e eu posso dizer para você, todos os pastores também necessitam de amizades, com todos os estresses e as oposições que vêm. Todos os seres humanos foram feitos para relacionamento. A gente não contrata as pessoas porque eles possuem uma habilidade, uma capacidade, mas estamos procurando pessoas que podem ser parte da família. E a pergunta a respeito de quem que pode ser parte da nossa equipe, olha para dentro da nossa equipe, não fora dela. Vamos procurar os irmãos, as irmãs, as pessoas que a gente conhece, que a gente vê, que a gente faz o dia a dia junto com elas e a gente pode ver a vida delas. Nós estamos procurando por líderes que têm relacionamentos, que são relacionais. Olhe para si mesmo para que você possa ver e conhecer aquilo que você pode fazer e trabalhar nesses próximos meses. Talvez trabalhar mais nos seus relacionamentos. Tome mais café com as pessoas, vá no jogo de futebol junto com as pessoas, mas vamos trabalhar os relacionamentos para que possam permanecer fortes. A segunda coisa a respeito dele é que Paulo descreve como um cooperador.
Eu também vou te dizer algo mais. Paulo não está dizendo assim, eu sou o apóstolo, ele é o voluntário, que eu estou fazendo o trabalho e ele está simplesmente fazendo uma assistência. Paulo está dizendo, nós estamos nisso juntos, nós somos cooperadores. Eu amo liderança que tem grande humildade para reconhecer que alguém que está trabalhando na manutenção, alguém que está ajudando junto com as crianças na Hillsong Kids, ou estiver pregando uma plataforma, nós somos todos cooperadores trabalhando juntos. O Brian sempre diz que a igreja Hillsong não é construída nos dons e talentos de poucos, mas no sacrifício de muitos. Agora, existe algo a respeito de ser um cooperador que ajuda as pessoas a entender que trabalho é algo bom. Aqui na Igreja Hillsong, nós precisamos confessar que nós trabalhamos duro. Nós trabalhamos duros por muitas horas, viajando grandes distâncias e voltamos direto ao nosso trabalho, porque não existe espaço para ser preguiçosos ou trabalhar com meio coração. Às vezes me frustra, sabe, quando eu estou dirigindo meu carro na estrada e eu tenho que ir para uma faixa só, porque diz que existem trabalhos acontecendo, obras na pista, e às vezes você diminui a sua velocidade porque, às vezes, é porque é necessário, mas você olha do lado e não existe nenhuma obra na pista acontecendo. Isso é algo frustrante para um motorista. Agora, é frustrante também para quando um membro de equipe não trabalha tão duro quanto o outro membro de equipe. Nós, na Igreja Hillsong, trabalhamos duro, trabalhamos fazendo aquilo que é necessário. A atitude que vai acima e além. Não é simplesmente aquilo que é requerido de nós ou aquilo que nós queremos fazer o nosso melhor. Qualquer que seja o tempo, qualquer que seja a necessidade, fazer o melhor que nós podemos fazer. Um líder com... Se um líder chegar para mim e falar assim, deixa eu fazer isso, ou vamos fazer isso, para ser um tipo de pessoa que fala assim, deixa isso comigo, eu vou fazer isso. Deixa essa responsabilidade comigo. Esse é uma maneira de trabalhar como cooperador para que tudo que precisa ser feito seja feito. E eu gosto que diz assim, receba ele com grande honra e honre pessoas que pensam como ele, pessoas que trabalham como ele, pessoas que trabalham duro. E eu gostaria de falar para você, aqui da Austrália, para vocês na América Latina, muito obrigado. Muito obrigado, estou falando em nome do pastor Brian e da Bob, por todo o trabalho que você coloca, por todo o esforço que você tem, é algo maravilhoso. Nós somos cooperadores, estamos nisso juntos, não existe um espírito de hierarquia. Nós honramos líderes na Igreja Hillsong, mas também nós honramos todas as pessoas pelo seu tempo e sacrifício que eles investem. A terceira coisa é que ele chama Epafrodito de um soldado companheiro de lutas. Meu irmão, meu cooperador, um soldado companheiro de lutas. E soldados são treinados, eles são fisicamente preparados, eles sacrificam, colocam outros em primeiro lugar, eles estão na linha de frente, ele ou ela vivem de forma perigosa. Eles precisam atacar no momento que precisa atacar e defender no momento que precisa defender valores. Um soldado é aqueles que vão colocar a sua vida em risco, tentando defender. E será que isso te descreve como uma pessoa que faz parte da nossa igreja? Como irmãos, como uma família, nós precisamos que você precisa ser um soldado como esse, trabalhando duro e sermos juntos cooperadores e companheiros de lutas na mesma batalha. Quando nós estávamos em Madrid por 10 anos, na verdade na Espanha por 10 anos, e uma cidade onde nós plantamos uma igreja, nós começamos numa casa, a gente tinha a primeira família que foi salva, depois a segunda, depois 50 pessoas, 100 pessoas, depois a gente alugou um grande espaço e
uma das pessoas que era meu braço direito saíram da nossa igreja para ir a um outro trabalho, uma semana antes da grande abertura da nossa igreja, simplesmente porque o trabalho estava crescendo bastante, a responsabilidade estava crescendo, e ele preferiu fazer algo menor em algum outro local, ao invés de ser um companheiro de luta e lutar junto conosco. E isso me machucou bastante naqueles anos, e tive que fazer algo para tirar, como se fosse uma flecha de desapontamento, de frustração. Mas o que você precisa saber é que quando a luta está acontecendo, que nós estamos juntos nessa, como um soldado. Outra coisa a respeito de soldado é que tem essa tenacidade a respeito deles, que a vida está em risco o tempo todo. Você precisa ter tenacidade se você vai servir na igreja Hillsong, porque a gente vai conseguir, a gente sempre vai ter oposição por toda a parte do mundo. Tudo aquilo que está crescendo sempre será um alvo para a oposição, um alvo para o ataque. Então, ore pelos seus pastores, porque sempre nós somos um alvo, mas saiba que nós estamos sempre ajudando as pessoas, e o suporte é muito importante para a gente também, mas trabalhar duro e ter tenacidade é muito importante. Por exemplo, o Epafrodito, ele saiu de Filipos para ir até a Roma por 1.300 quilômetros e quase morreu no caminho. Ele não conseguiu viajar pela Aerolíneas ou pela Latam. Ele teve que viajar uma grande viagem, ele quase morreu no meio do caminho. E eu fico imaginando que ele se sentindo pior e pior a cada dia enquanto ele estava andando, caminhando. Ele tinha uma longa caminhada e ele começou a se sentir doente, começou a se sentir mal e talvez estava se duvidando de si mesmo se ele conseguiria chegar até o seu destino. Mas com tenacidade, ele olhou para trás e pensou assim: eu não posso deixar a minha igreja para trás assim de qualquer forma. Eu não posso desapontá-los. Eu tenho não somente o dinheiro que eu estou carregando, mas também tenho encorajamento. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que continuar avançando, porque o apóstolo Paulo está numa prisão e eu não sei qual é a condição dele. Eu preciso ir até lá, eu preciso ajudar o apóstolo Paulo. Então ele precisava ser alguém que poderia passar por qualquer enfermidade numa grande jornada, e onde pessoas com tenacidade estão dispostas a fazer isso. Ou qualquer outra pessoa sem tenacidade talvez voltariam e talvez olhariam para trás e pediria para que outra pessoa fizesse e simplesmente desistisse, mas esse homem não desistia. E a cultura da nossa igreja é que nós somos irmãos e irmãs nisso juntos, nós trabalhamos duro, nós estamos lutando a boa luta juntos e nós não desistimos. E se o evangelho for alcançar todos os cantos da nossa nação, começando a partir da sua cidade, isso vai requerer um grupo de pessoas, uma equipe na nossa igreja que simplesmente não desiste. Eu estou descrevendo você, porque isso é quem nós somos. No versículo 27 diz que ele quase morreu, ele ficou doente, mas ele não deixaria o apóstolo Paulo e a igreja desapontada. E o número 4 eu acho que é muito crítico e muito importante. Paulo chamava ele de mensageiro. Agora não se esqueça de que ele era o mensageiro da igreja, que a igreja enviou ele. Agora Paulo está dizendo, usando a mesma palavra de mensageiro para enviá-lo de volta. Agora, talvez tenha percebido isso nesse momento, talvez ele tenha voltado com um livro, e na verdade é o livro de Filipenses. Ele colocou a sua mensagem de volta na mão de Epafrodito para levar de volta para a igreja de Filipos, porque ele era um mensageiro que estava indo nas duas direções, levando o amor da igreja, e agora ele está voltando, representando o apóstolo, representando a liderança, representando a cultura, representando a palavra que se tornou a palavra de Deus que nós lemos hoje. E esses versículos que nós lemos foi carregado numa forma, através desse homem Epafrodito, levando para a igreja que foi dado através de Paulo.
Ele era um representante da igreja, ele era um embaixador. E se nós formos continuar crescendo como igreja, crescendo, e o evangelho continuar crescendo por todas as nossas cidades na América Latina e as nações da América Latina, nós necessitamos de pessoas que são mensageiros de Jesus Cristo, claro, mensageiros do evangelho 24 horas, 7 dias por semana, mas também pessoas que representam a nossa igreja, pessoas que representam os nossos pastores. Nós não fazemos simplesmente a nós mesmos, a nossa igreja, nós representamos a nossa grande visão, o nosso pastor sênior. Nós precisamos carregar esse peso porque nós temos grandes pastores, grandes líderes, pessoas liderando, incríveis que estão sempre crescendo com visão que nos permitem ter cada vez mais espaço e território. O que nós precisamos fazer é fazer parte dessa visão expansiva e representá-la muito bem. Representar bem essa visão e ajudar e defender e trabalhar junto com os seus pastores como o Chris e a Lucy. Você pode honrá-los, você pode dizer a eles, nós estamos juntos nessa visão, nós estamos juntos na grande visão para a América Latina, nós estamos nisso juntos. Não é que as pessoas vão fazer simplesmente as suas próprias coisas ou representar de uma forma diferente. Não perca o seu tempo falando para o Chris, por que a gente não faz isso, por que a gente não faz aquilo, por que a gente simplesmente não continua seguindo o direcionamento que Deus deu à nossa igreja por mais de 25 anos e por que a gente não continua junto em união, avançando para ver que a igreja de Jesus Cristo continua firme e a parte da igreja que nós somos, a igreja de Jesus Cristo como Hillsong, que a gente possa ver, porque o futuro é maravilhoso e empolgante na América Latina. Nós somos mensageiros. Mensageiros são portadores da cultura. Eles carregam a visão, mas também são portadores da cultura. Ele representou a igreja de Filipos muito bem. Como que você representa a igreja Hillsong? Epafrodito também representou o apóstolo Paulo, e quão bem nós representamos os nossos líderes. E se nós estamos procurando por mais membros de equipes e mais voluntários, a gente não espera eles levantarem as mãos, a gente, na verdade, recruta eles. Como irmãos e irmãs, nós precisamos recrutar essas pessoas, nós encorajá-los a servir e construir a igreja, nós recrutamos essas pessoas, mas nós necessitamos pessoas que representam a igreja bem. Agora, escute, não tragam pessoas à equipe muito cedo se eles não conseguem carregar a cultura da nossa igreja. A nossa função é ajudar eles a entender a cultura da nossa igreja, a visão da nossa igreja, para que a gente possa carregar isso juntos. Mas eu gostaria de terminar fazendo a você algumas perguntas. Deixa eu te dizer isso, nós não podemos, nem todos nós podemos ser o apóstolo Paulo, mas todos nós podemos ser um Epafrodito. Não podemos todos ser o apóstolo Paulo, mas todos nós podemos ser o Epafrodito. Nós devemos ser o homem que representa, o irmão, o soldado e o mensageiro. Todos nós podemos fazer isso. Deixa eu te perguntar algumas perguntas em alguns desses tópicos e depois você pensa sobre isso. Será que você é o irmão ou irmã na igreja que você precisa ser? A pergunta é, tenho bons relacionamentos e amizades na minha igreja? Se você tem, está abençoado. Se não, comece a ser amigável e faça bons amigos na igreja. Será que eu tenho alguém que possa me pastorear, me orientar ou me liderar? Será que eu sou relacional o suficiente para que eu possa dar a liberdade para as pessoas serem parte da minha vida? Em terceiro lugar, será que eu sou ensinável? São o tipo relacional de pessoas que a gente consegue construir a igreja. Agora, a respeito de ser um cooperador, um trabalhador, quando eu prometo fazer um trabalho, será que eu sempre concluo bem? Será que eu sempre cumpro aquilo que eu disse que eu iria fazer? Em segundo lugar, será que eu estou disposto a fazer o que é necessário para construir minha igreja? Eu posso ter um talento em uma área, mas
Mas a gente está com uma necessidade numa outra área. Será que a gente está disposto a servir na área que tem necessidade ou só queremos servir aonde nós queremos servir? Se a gente permitir que isso seja feito de acordo com a área que é necessária, nós vamos ver muitos bons frutos. Será que eu estou feliz para estar na plataforma ou para não estar nela e simplesmente ficar feliz com isso? Sempre nós vamos procurar por pessoas que vão fazer qualquer coisa e estarão felizes com isso. Agora, a respeito de ser um soldado, será que você tem essa tenacidade de você ou sempre está se sentindo machucado? Será que eu estou disposto a levar o evangelho à minha nação? Será que eu estou disposto a defender a minha fé, minha igreja, meus líderes, meus irmãos e irmãs, mesmo se eles forem criticados, mesmo se eu for criticado? Será que eu estou disposto a continuar a boa luta da fé, mesmo em tempos difíceis? E o último, isso é muito importante. Será que você é um mensageiro que nós necessitamos? Será que você é um representante? Pergunte isso para vocês. Será que eu conheço os princípios culturais da Igreja Hillsong, da nossa igreja? Se não, entra no nosso website, começa a ler e deixa isso penetrar o seu espírito. A cultura é muito importante. Será que eu consigo representar ela muito bem? Será que eu conheço a visão e missão da igreja que eu faço parte? Para ser um líder e você não ter isso no seu espírito, você precisa ter certeza que está no seu espírito. Será que eu estou refletindo o espírito e o tom dos nossos líderes? Não seja crítico, sempre honre, continue a colocar a causa da igreja local em primeiro lugar. E para terminar, será que eu posso servir e servir meus maravilhosos, inteligentes, espiritualmente dinâmicos pastores, Cris e Lucy Mendes, enquanto eles estão entregando a sua vida pelo Evangelho e fazer isso ser fácil para eles nos liderar? Será que nós podemos tornar isso fácil para os nossos líderes nos liderar? E se nós pudermos, nós vamos trabalhar juntos para ver o Evangelho crescendo por todo o nosso continente. E esses são alguns dos princípios que nós estamos procurando nas nossas equipes para que a gente possa continuar crescendo. E eu tenho certeza que existem centenas de vocês carregando e representando isso em nome de Jesus. Brilhante. Amei. Amei muito. Steve, a gente precisa de líderes que carreguem a carga. Eu amaria te fazer algumas perguntas, talvez algumas perguntas baseadas naquilo que você compartilhou e algumas que são mais pessoais quando se trata de você e liderança e algumas coisas que muitas pessoas não sabem é que quando a igreja Hillsong em Brisbane se tornou um campus na Hillsong, era uma igreja local naquela cidade que foi entregue. Eu queria te perguntar, você foi o pastor líder naquela época, você que tomou aquela igreja, e você junto com as pessoas daquela igreja, os líderes daquela igreja quiseram se tornar Hillsong. Eu gostaria de saber o que teve que mudar em você para você começar a carregar um peso diferente, um novo nível de peso? Excelente pergunta. Sabe o que é engraçado a respeito dessa situação? É que eu tenho plantado igreja por 25 ou 30 anos com um modo arrogante de sempre pensar assim, eu jamais vou pastorear numa igreja que outra pessoa pastoreia. E de repente eu era essa pessoa que estava trabalhando com essa grande transição na igreja Hillsong. As coisas que precisaram mudar em mim e precisam mudar em qualquer pessoa que vai fazer algo similar a isso, é de sempre se entregar. É que não foi algo que nós estávamos mergindo juntos,
era uma igreja em necessidade, não era uma igreja em necessidade procurando alguém que salvaria ela, mas era algo de Deus, onde as pessoas em Brisbane, eu creio que eram grandes o suficiente, sábios o suficiente para reconhecer que o Brian e a Bob tinham uma liderança, um dom de liderança na vida deles e que eles poderiam assumir a nossa igreja e poderiam também permitir que aquilo que Deus tinha planejado para a nossa cidade se tornaria realidade. E eu falei para nossa equipe na época, falei assim, se for necessário que eu jamais pregue novamente, não tem problema, eu não vou fazer nada se não for necessário que eu faça. Aquilo que for necessário acontecer, vai acontecer, e eu simplesmente falei isso. Quando uma igreja está mergindo e fazendo parte de algo como aconteceu conosco, precisa ser algo de Deus, porque senão não vai dar certo. E você precisa se entregar a sua liderança, entender que o pastor Brian, no nosso caso, poderia fazer aquilo que ele gostaria de fazer, e juntos com outros líderes, o que aconteceu foi algo diferente, porque nós não fomos enviados, mas nós já estávamos lá. Não foi enviado de um local para o outro, mas o Brian é um líder intuitivo e nos adotou nessa família. E eu sou tanto família da igreja Hillsong, quanto as outras pessoas que conhecem a igreja por mais tempo do que eu. E esses são os braços enormes dos nossos pastores que nos abraçaram. E a transição, nesse caso, só vai funcionar se as pessoas estiverem dispostas a entregar a liderança e não negociá-la. Eu amo que você falou, falou uma palavra que o pastor Brian e Bob adotaram você. Eu já escutei você falar uma vez sobre isso, sobre ser adotado no nosso retiro de staff, e foi brilhante. E você escolheu, quando a igreja em Brisbane se tornou Hillsong, você escolheu ser filho da casa e você se posicionou assim. Então você poderia falar que tem muitas pessoas hoje na jornada. A gente tem 4 anos e meio aqui na Argentina, 3 anos e meio, quase 4 anos no Brasil, 1 ano no México, e 3 semanas em grupo pequeno no Uruguai. Qual foram algumas das coisas que você decidiu no seu coração, que você falou, talvez eu acabei de entrar nessa família, mas eu vou escolher me posicionar como filho da casa? Muito bom. Os meus primos, eles adotaram 2 crianças alguns tempos atrás. E uma das crianças abraçaram os meus primos como pai e filho, e o outro não. Eu entendi que para uma adoção funcionar, não é simplesmente um pai e uma mãe oferecer amor, porque eles podem amar e ainda ser rejeitados. Podem decidir de talvez não serem cuidados pelos pais que eles têm. Então eu penso em adoção a respeito dessa forma, na verdade. Então, quando esse momento chegou na nossa vida, quando a gente começou a conhecer o Brian e a Bob, e a gente viu o amor, o abraço deles, a liderança, a visão, e eu pensei assim, eu não vou cometer o erro de falar para eles, esse sou eu, me receba como eu sou. Mas eu estava feliz de começar novamente. Eu queria aprender, eu não queria ser o professor, eu não queria negociar para que eu pudesse ter uma posição, eu não queria insistir ou pedir por nada. Então eu decidi no meu coração que eu simplesmente iria com o fluir daquilo que estava acontecendo. E a posição não é algo simplesmente teórico. Você pode ter isso no seu coração e de repente você precisa deixar isso ir. E eu de repente aprendi uma linguagem nova, a língua da igreja. Eu comecei a escutar pessoas como você, Cris, e muitas outras pessoas. Existe um som na nossa igreja, existe uma linguagem na nossa igreja, existe um coração na nossa igreja. Não nos torna melhor do que qualquer outra igreja,
porque isso é só específico para nossa família. Então, quando eu entrei nessa família, não era simplesmente a respeito de palavras, mas eu estava realmente sendo parte de tudo. Eu estava observando as respostas, eu estava observando com muito cuidado, e eu estava chegando com um coração e uma atitude de alguém que estava aprendendo. E não se esqueça que eu já estava no ministério por 25 anos, e eu poderia ter chegado e falar assim, eu já conheço o ministério. Mas eu falei assim, quem sabe eu posso entrar nisso por um momento e falar assim, quem sabe eu não sei nada. E eu acho que nesses últimos 10, 11 anos eu acabei aprendendo muito mais do que os outros 25 anos de ministério, porque eu abri os olhos, porque eu aprendi novamente, porque eu quis, porque eu abri o coração, e eu não acho que isso foi difícil, porque eu, na verdade, amei tudo aquilo que eu vi. A cultura da nossa igreja é bonita, é relacional, é algo muito lindo, e é uma honra poder representar a nossa igreja dessa forma. É uma honra, exatamente, é uma honra para eu e a Lúcia também ser enviados da Austrália para essa parte do mundo, sabendo que nós temos nossos 4 locais agora conectados com a gente. É realmente uma honra e é uma reflexão do empoderamento, né, e liberação do Brian, da liderança dele. E nós somos realmente gratos por isso. E numa maneira pessoal, qual uma das coisas que você teve que vencer como líder? Todos nós temos as nossas inseguranças. Qual foram algumas coisas que você teve que lutar durante o ano para que você possa estar bem, para que você possa liderar numa posição de liberdade e segurança? Meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos de idade. E naquele momento eu era filho único. E eu não tive um irmão que falou comigo até quando eu tinha 40 anos de idade. O meu pai se foi e eu pensei que talvez era a minha falha por causa de mim. E o que aconteceu comigo dos 11 aos 15, eu entrei dentro de mim mesmo e eu não deixei ninguém se aproximar de mim, eu me fechei. E para fazer o que eu faço hoje, começando lá, seria, na verdade, uma grande mudança, um milagre. O que aconteceu foi o seguinte: como um adolescente, eu era muito inseguro, eu era cheio de medo, e me subestimava facilmente. E se eu continuasse crendo nisso, mesmo me tornando um cristão, imagine o que eu estaria depositando nas pessoas. Então Deus, por sua graça, me tirou de tudo isso. Então eu me sinto como se eu tivesse sido liberto de tudo isso depois de um tempo na vida. E eu já tinha plantado 2 igrejas na Espanha, até que depois disso eu realmente me senti que eu fui liberto, parando de me subestimar, olhar para mim mesmo de forma inferior. Mas eu realmente sinto que Deus me ajudou, me levantou, me ajudou a vencer isso. E sabe, Cris, não é fácil, mas eu posso te dizer que isso não me afeta como um dia isso me afetou. Eu me sinto como eu sou uma pessoa segura em quem eu sou, eu sei meus pontos fracos, eu sei meus pontos fortes, eu sei minhas limitações, eu sei onde eu posso acertar e errar, mas eu sei que Deus pode me ajudar por tudo isso. Mas, na verdade, sim, líderes inseguros são perigosos. São pessoas que estão amedrontadas e, às vezes, eles têm pequenas crianças em casa e ficam passando isso para as suas crianças. E, como líderes, nós não queremos passar isso para as nossas crianças, especialmente insegurança. Tem muitas pessoas que têm um complexo inferior e isso não é fácil, mas nós precisamos entender que às vezes a gente vai trabalhar com líderes e às vezes eles podem não ser perfeitos. Na verdade, ninguém é perfeito, mas nós sempre precisamos trabalhar juntos para ajudar uns aos outros e pelo bem do evangelho, pelo bem das crianças, pelo bem da congregação, pelo bem da sua família, você precisa superar as coisas que estão te atrapalhando. Então, essa foi uma jornada longa para mim. Muito real isso que você está falando.
falando. E, claro, você sabe ser parte do mundo na América Latina e muitas pessoas na liderança, elas colocam uma máscara, elas querem esconder as suas imperfeições, as suas fraquezas, e algo que eu amo sobre a nossa cultura de igreja é totalmente oposto. Porque ser genuíno, ser real, vem de tirar a máscara, vem de ser você quem você é, entendendo que a única pessoa perfeita é Cristo e que na nossa imperfeição Ele nos escolhe usar e nessa parte do mundo não é normal isso ser falado. Então, por isso que eu amo essas, né, reuniões de liderança, de injeção, porque a gente tem tido pessoas aqui, todas as vezes que faz essas perguntas, o que você tem que vencer, como todas falaram sobre suas próprias inseguranças, e eu espero que a nossa equipe esteja pegando, entendendo isso. Com a nossa igreja, a gente não está, como Deus, a gente não está buscando perfeição, nós estamos buscando pessoas genuínas e reais que dão o melhor para construir essa casa e também carregar o peso junto conosco. Você que agora está à frente, né, liderando várias staffs e milhares de voluntários pelo que você faz, qual é uma ou duas coisas que você procura quando você quer identificar um potencial, um líder ou alguém para servir na sua equipe? Se eu puder fazer um link dessas duas coisas que você falou, certamente existem coisas que nós precisamos procurar. Na verdade, as 4 coisas que eu falei a respeito são um esboço muito bom para você trazer uma pessoa para aqui que você pode olhar para isso. Como eles são relacionalmente? Consigo falar com eles? Será que eles vão conseguir fazer o trabalho? Será que a gente vai fazer essa jornada juntos? Será que eles vão carregar a cultura? Esse esboço, na verdade, tem me ajudado muito e muito importante para mim nas minhas escolhas. Mais uma coisa importante é que eu olho para as pessoas que nessa área relacional são abertas e vulneráveis, porque a gente não quer empregar nenhum profissional que não vai permitir você conhecê-la como um ser humano. Então, eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia, a verdade da Bíblia, e diz que está lá em cima, mas se você tem pregado por muito tempo, conhece a Bíblia por muito tempo, mas ninguém conhece as suas imperfeições, ninguém conhece as suas dificuldades, porque as pessoas querem conhecer pessoas, seres humanos, pessoas. Eu quero ter pessoas na minha equipe onde eu posso conhecer elas de forma relacional, conhecer a vida delas, para que eu possa trabalhar com essas pessoas. Mas é muito difícil trabalhar com as pessoas que carregam títulos e somente os títulos e não são relacionais. É o que eu acho que faz a nossa igreja se destacar. Quando a gente, mais uma vez, aqui nesse parte do mundo, da cultura que a gente lida aqui, é mesmo na cultura da cidade que a gente constrói a igreja, há muito foco num título, ou num dom, no talento. E o que eu amo da nossa igreja é que a gente está atrás de pessoas que são reais, que têm suas falhas, mas estão numa jornada com Deus. A gente não pode julgar ninguém na sua jornada, porque também nós estamos na nossa jornada. Eu amo que a cultura que a gente tem cultivado na nossa igreja por 3 décadas é exatamente isso, e ser a nossa melhor versão de nós mesmos em Cristo, entendendo que todos nós estamos numa jornada. E eu queria te fazer mais uma pergunta que seria interessante de escutar de você. Quando a igreja Garden se tornou a Hillsong lá em Brisbane, eu posso imaginar que nem todos ficaram. E quando você se tornou Hillsong, agora já faz 10 anos, eu acredito que pessoas saíram. E como que você lidou com o desapontamento de pessoas saindo e também pessoas que não viveram no potencial que você sabe que Deus colocou nelas? Como líder, como você lidou com isso? Porque todos nós temos que lidar com esses desapontamentos e a gente começa a olhar as pessoas da maneira errada e, na verdade, que a gente está num negócio que se trata de pessoas.
Sim, muito bom. Essa transição que a gente fez, que aconteceu lá com a gente, 100 pessoas saíram antes da gente começar a igreja Hillsong, porque eles saíram por causa de opiniões e outras coisas que tinham na mente deles, e não era a realidade. E como qualquer pastor, e às vezes tem pessoas que são parte do seu mundo e desaparecem, mas eu tenho que dizer que quando a gente entende que nós não queremos fazer com que as pessoas, ou forçar que as pessoas fiquem na nossa igreja. Por que a gente faria algo como isso? Na verdade, a gente só precisa ser a melhor versão de nós mesmos, representar bem a liderança da nossa igreja, confiar que Deus está construindo a sua igreja, e se a igreja cresceu por mais 1000 pessoas e a gente perdeu aproximadamente 100 pessoas, quando você começa a ver as pessoas sendo salvas e pessoas sendo salvas, isso é um pouco mais fácil para poder lidar com isso. Mas a gente não pode parar de continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós precisamos continuar. Então, como um pastor, isso pode machucar. Como um pastor líder, isso pode machucar, mas você aprende a lidar com isso. E é algo que a gente precisa passar por isso o tempo todo. E se alguém em liderança sente aquele sentimento de pesar, que perdeu, mas você precisa tirar isso rapidamente do coração para que a gente possa continuar avançando. E quando eu falei a respeito daquela pessoa sair um pouquinho antes da gente começar, eu me senti traído, e eu lembro recebendo uma ligação de um pastor falando assim: você pode vir aqui para a Inglaterra, nós temos uma oportunidade para você estar aqui com a gente, e isso vai ser bom para você. Aí eu falei: não, a gente acabou de abrir o prédio, começar tudo aqui, nós não iremos. E minha esposa falou assim: não, você vai, porque ela sabia. Minha esposa falou assim: você precisa ir, porque eu me senti traído, não estava me sentindo bem, mas eu acabei indo, pegando esse avião, junto com todos esses pastores, e os pastores falaram assim: a gente vai comer juntos, a gente vai ter uma refeição juntos. E naquele momento, um dos pastores falou assim: tem alguém aqui que está se sentindo traído, alguém aqui que está se sentindo, não está se sentindo amado por causa do que está acontecendo na sua vida hoje. E hoje Deus está retirando uma flecha de dentro de você, essa flecha que diz traição. E nesse momento, eu fui até a frente, eu senti que Deus estava me curando, e eu percebi que por muito tempo eu estava carregando traição, carregando desapontamento e frustração, e eu acabaria depositando isso na igreja, mas a gente não pode permitir que isso permaneça no nosso coração. Deus confiou às nossas vidas a capacidade de construir a igreja, e nós precisamos tratar do nosso coração, e não importa aquilo que acontecer, vamos continuar avançando. Eu amo isso, porque isso destaca aquilo que você falou sobre alguém líder que carrega o peso, porque muitas vezes a gente carrega as coisas erradas e isso afeta tudo, e a gente tem que mudar isso, trocar, e a gente tem que ter certeza que a gente está carregando as coisas certas, que a gente está construindo a igreja, estendendo o reino, e algo que você não pôde carregar, você poderia ter carregado a ferida, o desapontamento, mas você decidiu não carregar as coisas ruins e você se posicionou para carregar as coisas certas, e eu acho que isso é uma grande lição para todos nós. Eu me pergunto quantas pessoas da nossa equipe que hoje estão conectados estão carregando talvez as coisas erradas, e assim leva aquilo que o Steven tá falando, e tomar uma decisão: eu vou colocar isso de lado, eu vou dar isso a Deus para que eu possa pegar aquilo que eu devo estar carregando, as coisas certas, para construir essa igreja. Eu acho muito lindo isso que você está falando. Eu preciso que você, eu sei que você vai precisar sair daqui a pouco. E eu tenho feito essa pergunta para todas as pessoas da nossa noite de liderança. Antes da gente te dar tchau, você poderia orar pela nossa equipe? A gente tem mais ou menos, nesse momento, talvez mais ou menos 1.400 pessoas, muitos líderes, muitos voluntários. Ignora meu cachorro, ele só quer minha atenção.
Eu amaria que você pudesse orar aquilo que está no seu coração para nossa equipe antes de eu falar tchau para você. Sim, é uma honra. E um dia eu vou lá onde você está e a gente estaremos juntos face a face. A gente vai ter que marcar uma outra data, então, para você vir aqui. Mas que honra falar com todos vocês. Vamos orar juntos. Sim, Pai. Sim, Deus. Quantas vezes nós temos pedido que o Senhor levantaria pessoas para liderar a sua igreja, pessoas com paixão, pessoas incríveis, mas pessoas normais. E aqui nesse momento, onde nós temos aproximadamente 2.000 pessoas conectadas que podem ser a resposta para essa oração, que estão dispostas a carregar o peso da liderança e da responsabilidade. Pessoas que estão dispostas a servir o Senhor e servir as pessoas. Nós sonhamos com isso e agora nós estamos vivendo isso e nós oramos para cada pessoa, cada irmão e irmã que estão participando dessa oração agora. Nós oramos, Deus, que o Senhor possa dar a eles a certeza no coração e no seu espírito que eles foram chamados para um tempo como este. Que eles possam ouvir em seus espíritos, Deus, que o Senhor está chamando eles para esse tempo, que o Senhor os posicionou neste tempo, para essa oportunidade. E eu oro para que o Senhor possa dar a cada um essa certeza, que eles possam tomar todos os riscos necessários, todos os passos de fé necessários para posicionar assim a eles mesmos onde eles podem simplesmente depender do Senhor, para que as ações possam acontecer, para que os passos possam serem dados e que a gente possa viver, Deus, com grande adrenalina, viver com adrenalina e preparados, onde nós temos a coragem de sujar as nossas mãos, que nós estamos dispostos a tomar algumas pancadas no meio do caminho, mas continuar à frente em nome do Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos pela América Latina, oramos pela Argentina, pelo Brasil, pelo Uruguai, para México e para todas as nações da América Latina. Nós oramos para que a chama do Espírito Santo jamais se apague, mas que possa crescer mais do que antes, com grande influência, e o Senhor possa abençoar a nossa igreja e trazer favor enquanto nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. E aonde nós formos, aonde nós plantarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor possa abençoar e florescer. Abençoa o Cris, a Lucy e todas as equipes, ungindo eles e apontando eles em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eu não posso te agradecer suficiente, no nome meu e da Lucy. Muito obrigado por tomar um tempo no sábado de manhã para conectar conosco. Que saiba que a nossa igreja nessa parte do mundo está orando pela nossa igreja na Austrália, porque sabemos que o nosso coração pela casa está começando e é um final de semana super importante na vida da nossa igreja. E fazer isso no meio dessa fase que nós estamos passando, estamos crendo num milagre para que a gente possa estender globalmente, ajudar pessoas. Eu sei muito bem que a nossa igreja global precisamos que a Austrália esteja forte. Nós estamos crendo com você pelo milagre nesse final de semana. Por favor, dá um grande abraço a Joyce no meu nome. E a gente tem que comer uma vez uma paella novamente na sua sacada. Uma mulher chinesa é uma bênção aqui nessa casa. Eu te amo, muito obrigada. Também te amo, amo a todos vocês, Deus abençoe. Muito obrigado a todos por estar conectados nessa noite de injeção de liderança. Eu amo as sextas-feiras, enquanto a gente continua na quarentena aqui na Argentina, está crescendo, é um pouco diferente cada cidade e a gente vai continuar a estar fazendo isso todas as sextas e pela resposta que temos recebendo. Todos gostam muito dessas noites de injeção de liderança. Na sexta-feira que vem temos o Tim Douglas. Tim Douglas, que também é, como o Steven, é um pastor
das nossas igrejas no estado de Queensland, né? E o Tim Douglas é o pastor de todos os campos no estado de Vitória, que é onde está a cidade de Melbourne. Então o Tim vai estar conosco na sexta-feira que vem, esse domingo é imperdível. Buenos Aires, São Paulo, Montevidéu, todos juntos conectados. Queremos e nós apreciamos cada um de vocês. Vamos mais uma vez encher o nosso chat de aplauso pela nossa equipe em São Paulo, na cabine de controle. Muito obrigado por estar transmitindo isso, a nossa igreja continental, por toda a nossa equipe também em São Paulo. Nós vemos no domingo pessoas lindas. Até mais. Deus abençoe.